No livro Boa Nova, na lição da negação de Pedro, tem um momento que Jesus conversa com Pedro e lhe diz assim: Pedro, o outro é mais frágil do que mal. Olha que interessante. O outro é mais frágil do que mal. Vamos pensar nisso. E a ignorância ainda do senso moral. Não é uma questão pessoal. O outro, às vezes, está sendo mal com o fulano. Não, às vezes não é. E a gente começa a entender que é a imaturidade do senso moral, que não é pessoal, é a possibilidade daquela criatura dentro da idade evolutiva dele, como nós temos a nossa. É o tempo daquela pessoa. Nós já passamos por esses tempos, muitas vezes. Quantas vezes nós tivemos o tempo de ser aquela criatura que contraria tudo? Nós já tivemos o tempo de não arcar com a nossa responsabilidade, ou o tempo de não termos resistência, o tempo de ser infiel. São tempos. São degraus. Então, o outro está vivendo o tempo dele. É isso que a gente tem que compreender. É o tempo dele. A gente, quando vê uma criança, um bebê, iniciando a se alimentar, o que ele faz com a comida? Ele se lambuza tudo e bota. Ele não sabe segurar uma colherzinha. Ele vai adestrando. Ele vai ficar assim para sempre? Não. É o tempo dele de aprendizado. O bebê começa, antes de caminhar, ele começa a engatinhar, ele começa a cair. Para quê? Para fortalecer ali os membros inferiores. É necessário passar por aquele processo, ganhando confiança, para erguer a coluna. Vejamos isso. É o tempo dele. Ele vai ficar a vida inteira engatinhando? Não, se não tiver problema, não. A gente começa a ensinar a criança a alfabetizar. Lá no início, ela fala aquelas garaturas, o lápis cai, o lápis quebra, a borracha não sei o quê. Não é assim? Rabisca tudo de qualquer... Porque não tem desenvolvimento dos pequenos músculos. Ela vai ficar a vida inteira assim. Não, vai se transformar num doutor, muitas vezes. Mas aquele foi o seu tempo. Foi necessário passar por aquele tempo. E muitas vezes nós não damos ao outro o direito de consolidar o seu tempo. Entendendo assim que, acima de tudo, o tempo é de Deus. E não é nosso. Então, na medida que nós vamos vencendo essas ansiedades, de sermos perfeitos a toque de caixa, de correr por essa escada acima, compreendemos que essas nossas dificuldades que trazemos são naturais e fazem parte do processo de aprendizado do espírito. E precisamos, sim, ser persistente, perseverante e disciplinado no nosso progresso. Mas também podemos ser mais ternos e tolerantes conosco. Um pouco mais de carinho com a gente. E em decorrência desse nos perdoar e de sermos mais tolerantes com os nossos erros, em decorrência disso, o que acontece? Seremos mais indulgentes com os outros, já que o outro passa pelas mesmas questões próprias da evolução que eu passo. A gente começa a compreender dessa maneira. O outro tem o mesmo direito que eu tenho. É interessante, né? Esse processo que a gente começa a ver e fala assim, é o tempo dele. E a gente começa a ter esse raciocínio de compreensão das diferenças, dos degraus evolutivos. Vocês já imaginaram se os nossos mentores e guias espirituais se impacientassem e fossem tolerantes com a gente? Eles iriam desistir. Mas não. Por quê? Porque eles não têm aquela ansiedade. E quando é que se vence essa ansiedade? Quando se tem certeza da lei de progresso, da lei de amor.